Sinto muito que tenha compreendido a sua dor tarde, mãe. Eu sinto muito por ter dado ouvidos à sua espera, à sua saudade, muito tarde. Olá, esse é o Resenha Relâmpago. Eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre e doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. E lá vamos nós para mais uma aula, pelo menos foi o que eu senti, sobre a história do sofrimento humano, do imperialismo, do colonialismo, século XX e as suas formas sinistras de dominação. Essa obra da sul-coreana, inclusivemente, Kim Suk-jin Kim, que é a segunda obra, inclusive, que eu faço resenha dela, chama-se A Espera, super recente. Ela é uma obra publicada pela Pipoca Nanquim, sendo a sua publicação original em 2020. E com a tradução, eu tenho aqui também do Yoon Jung-in, a gente tem a obra em 2021 aqui no Brasil. Ela está dividida de uma forma capitular, o que é bem interessante, né? Porque dá um contexto temático e também você vai organizando ali um roteiro que a autora escolheu, sendo que A Espera é também um HQ, um HQ coreano, que seria um manhwa. A gente tem uma forma de expressão muito importante, assim, da autora. Ela faz os desenhos e também faz a história, não é? Então a gente tem aqui um traçado dela que exprime as formas que ela decide colocar, que inclusive é bastante livre, né? Nesse estilo que ela constrói. Tanto você tem páginas só com desenho, só com a construção imagética e algumas palavras, como você tem também um quadrinho, umas páginas com quadrinho que a gente conhece mais tradicionais, com 3 quadros, 2 quadros, vamos dizer assim, por blocos. E essa sensibilidade e amarração que ela faz, tanto textual como imagética, é fantástica. Você não consegue não se impactar com as duas linguagens que ela usa no HQ A Espera. E afinal, qual que é o tema desse trabalho, né? A gente está fazendo aqui uma resenha tentando, obviamente, não dar spoiler, né? Como sempre. Então, se eu tivesse que resumir aqui, eu diria que a Kim Suk trouxe uma grande expiação pessoal que se retrata ali no trecho que eu comecei o podcast, que é um grande pedido de perdão ali para sua mãe por uma ausência, por relevar uma espera enorme que, a partir dessa personagem central que ela cria, a gente percebe que é um coletivo de mulheres e homens que fizeram uma grande marcha no período da Guerra da Coreia e aí estão sofrendo até hoje pela separação, nessa migração ali por conta da guerra, enquanto civis sofrendo a separação de entes queridos. Essa é a trama central e o contexto histórico que ela começa, inclusive, se detém um pouco mais a partir desse contexto, ou seja, o final do que seria a Segunda Guerra Mundial, já com a saída dos japoneses ali da ocupação, da invasão, da colonização,
né? Vamos dar nomes aí aos bois, japonesa na Coreia. É interessante porque você tanto tem que entender sobre o que aconteceu antes, porque ela está ali trabalhando a partir da memória dessa mulher, que ela se centra, né? E quem está narrando é justamente uma escritora como ela. Então ela não retrata especificamente pessoas reais, vamos dizer assim, mas ela está suavizando, não dar tantos nomes, apesar de uma pesquisa, né, que ela tem essa prática. Quem já leu Grama, por exemplo, ou já ouviu falar dos trabalhos de Kyung-suk, sabe que ela tem um trabalho muito importante chamaria de história oral, de memorialista, de conversar, de ter essas âncoras de memória para ela poder construir suas narrativas de ficção. Então, por isso que essa obra está ancorada na personagem que, se fosse falar em português, seria Guija, né? Mas estaria ali talvez assassinando o coreano, chamando ela dessa forma. Porém, você pode, vou deixar dessa forma, Guija, ou enfim, Vija, porque é como você vai encontrá-la na obra. Então, a história dessa mulher, que é o ponto de total de pulsão de toda a obra, é importante porque em cima dessa memória vamos poder ir um pouquinho para trás, ainda com a ocupação dos japoneses. Vamos ter também ali o que vem depois, que é novamente essa tensão imperialista, essa divisão que ocorre em torno, vamos dizer assim, zonas de influência, que era um nome bonitinho ali, né, dentro da lógica da Guerra Fria, para a gente pensar essa questão dos territórios e de como, enfim, de fora se faziam acordos para justificar essas zonas de influência, especialmente Estados Unidos e seria a União Soviética. Dentro dessa grande bipolaridade, a gente tem ali a Coreia do Norte com essa influência, seria da União Soviética, e a Coreia do Sul com essa influência norte-americana. Então, essa grande marcha do livro está acontecendo justamente para o Sul. Todas as pessoas que vão passando por essa grande marcha, com que a Guija se encontra, toda a sua formação familiar, pré-marcha e pós-marcha, vão aparecer nessa obra. E aí são histórias contadas a partir da memória dela, e, portanto, você está no século XXI com essa escritora, com essa mãe ultra idosa, com uma saúde super frágil, falando sobre suas memórias, sobre o seu passado. E é por isso que a gente atravessa todas essas questões da guerra a partir do diálogo de memórias, tanto entre a personagem com outra contemporânea, ou seja, que viveram os mesmos medos e os mesmos temores e as mesmas dores em relação à não possibilidade do reencontro de quem ficou no norte e quem partiu para o sul. Essa impossibilidade que vai revelar para a gente essas tensões políticas contemporâneas, essa falta de uma reparação histórica, que eu li vários resumos, resumem tudo. Esses resumem é ótimo, mas enfim, eles reduzem, era isso que eu queria dizer, tudo à questão é como se fosse deixando uma bipolaridade ou uma rixa entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, como se não tivesse nenhuma outra potência ou potências envolvidas em todo essa destruição
cultural, da memória e do passado das pessoas, sabe? Então é sobre isso mais ou menos que a obra vai tratar. Então, se você quiser conhecer sobre a história da Guerra das Coreias, que em realidade é muito mais do que isso, tem a ver com imperialismo, com toda uma discussão, enfim, em relação às zonas de influência, à Guerra Mundial, a partir de uma ficção baseada em memórias, em uma história da oralidade, em questões, inclusive, mostrando como no presente essas pessoas sofrem e revivem as suas memórias e suas faltas. No presente, a espera vai ser uma excelente viagem, com um bom roteiro, consistência e sensibilidade que a Gendry traz sempre para nós. A gente começa a passear pela história, reconhecer as dores da humanidade e conhecer a história também geopolítica do Oriente, ou do que a gente aqui no Ocidente costuma ignorar, a partir dessa grande espera que conta aí com pelo menos 70 anos de desejos por reencontros. Temos aqui, então, um resenha relâmpago para vocês, queridos ouvintes. Para continuar a sua experiência com o nosso podcast, você pode me seguir nas redes sociais, vanessaespinosa.frn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, pense financiar o Clio, estamos com Catarse, Pix e PicPay. Além disso, tem as lojinhas de livros e camisetas. Como sempre, os links estão aqui na descrição desse episódio. Sou Vanessa Espinosa e fico com vocês até a próxima. Tchau!